Olá, eu sou a Mai, mas podem me chamar de Mai Sensei. E bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E você, meu aluno, está pronto para a sua aula de história? Se prepara, porque essa aula vai ser muito longa. E eu não vou dar nenhum desconto, mesmo que estejamos nas férias. Você sabia que o jogo Undertale é cheio de referências históricas, folclóricas e religiosas? Se você não sabia, não precisa ficar assustado, porque até um ano atrás eu também não sabia. Mas um rapaz postou lá no grupo de Undertale uma citação da Bíblia sobre um personagem chamado Ezreal. E eu achei curioso esse nome e eu resolvi pesquisar um pouquinho mais a fundo. E quanto eu mais pesquisava, mais coisas encontrava. Até que eu percebi que eu estava, na verdade, lendo o conto do subsolo. Era toda a história de Undertale ali. Mas, para não ficarmos perdidos, vamos por partes, certo? Nesse trecho da Bíblia dizia que Ezreal, do povo israelita, vivia na cidade de Siquém, próximo ao Monte Abbot e também perto do Poço de Jacó. Aí dá pra gente ver que tem algumas similaridades com Undertale. Começando que Siquém é uma cidade do Oriente Médio, e várias cidades do jogo de Undertale, como as ruínas e a capital, tem arquitetura similar à do Oriente Médio. Siquém também é conhecida com as suas plantações de flores de mostarda. E para quem não sabe, as flores da superfície e as flores de Flowey no jogo são flores de mostarda. Tanto que é citado o aroma de mostarda no jogo, que as flores da superfície são muito boas para achar, assim como as flores de mostarda. E também uma referência bíblica de que as flores de mostarda são muito pequenas e grudam em tudo, exatamente como acontece em Undertale. E é assim que exatamente acontece com a fé. A fé é algo muito pequeno, mas ela vai se espalhando e disseminando, e uma coisa que era só uma pequena semente abandonada pode criar toda uma plantação, mudar toda uma mente, fazer com que a fé se espalhe. Os outros dois pontos interessantes sobre essa cidade é que elas ficam aos pés do Monte Abbot, e no jogo a gente sabe que tudo passa no Monte Abbot. E segundo, porque é a lar do Poço de Jacó. E para quem não sabe o que é o Poço de Jacó, ele é basicamente um poço em uma rocha, que basicamente não deveria ter nada lá dentro, mas lá dentro tem um templo, tem várias salas secretas, vários andares, salões, e principalmente é um poço extremamente profundo. Lá nos anos 20 teve um desabamento, e várias partes que antes eram acessíveis não são mais acessíveis. Mas nos anos 30, eles fizeram uma medição e tinha 40 metros de profundidade o poço. Imagina, você pensa que é só um buraco, mas dentro daquele buraco tem muita coisa lá dentro. O que parece também justamente um lugar que um personagem cai em Undertale, né? Que a gente imagina que não tem nada, que é só um buraco, mas tem toda uma civilização lá embaixo. Jacó, que seria teoricamente o dono desse poço, é um personagem da mitologia israelita judaica e é um personagem conhecido por ser um humano comum que chegou e enfrentou Deus. Nessa mitologia, o Deus que Jacó enfrentou era conhecido como Ezreal, ou Azrael, ou Samael, ou Lúcifer, ou Satanás. Dependendo da religião, o nome vai se modificando. Sentindo alguma similaridade, um humano normal que é capaz de lutar contra um Deus, esse Deus também é o Deus da hipermorte, ou o anjo da morte, ou o anjo da profecia, chamado Ezreal. Alguma grande similaridade aí? Outra característica desse Deus é que ele se sente acima das consequências, e principalmente que ele acredita que naquele mundo é dente por dente, olho por olho, a que se faz, a que se paga. Ele é meio extremista, ele acha que nada é de graça, que ninguém pode ser bom por simplesmente ser, que tudo que você faz tem que ter uma consequência, e ele se sente no direito de julgar você por isso. Apesar de que esse julgamento não se aplica aos atos dele. Não te parece ninguém, não? Mas o mais legal é que esse Deus não é considerado mal, ele é considerado verdadeiro, neutro. Que tudo que tem que ter uma ação tem que ter uma reação. Então ele é apenas a reação absoluta para as suas ações. O que acaba sendo uma coincidência também, porque a rota principal do Flowey é a rota neutra. Jacó, além de enfrentar esse Deus, também enfrentou um anjo, o anjo Metatron. Esse anjo é um anjo incorpóreo, ou seja, ele não tem uma forma física, mas ele é conhecido também por assumir uma aparência meio de máquina, meio de robô. Não parece nenhum personagem pelo nome, luta contra um humano. E o Metatron também é conhecido como um anjo reconciliador. É aquele que faz mais ou menos a média entre Deus e os humanos. Ele serve para apresentar conceitos às pessoas. O que não é parecido também com o que o Metatron faz? Ele apresenta basicamente o que é o humano, Frisk, para todo o subsolo. Porque antes da apresentação dos programas do Metatron,
ninguém sabia o que era um humano. Tanto que as pessoas comentam pro Frisk: nossa, aquele humano parecia de verdade. Mas ninguém associa que o Frisk é um humano. E como se for essa chuva de referências, nós temos uma última e oculta referência. José do Egito, que pediu para ser enterrado em Siquém, junto ao poço de Jacó. José é conhecido como descobridor do oculto, e ele ganhou rapidamente a afeição do faraó porque ele ganhou o cargo de vidente. Mas ele não era um vidente, ele era um estudioso, e tudo o que ele sabia é porque ele estudava muito. As pessoas achavam que ele simplesmente inventava, tinha visões, mas na verdade é porque ele observava muito o mundo à sua volta. E a estima que o soberano tinha por ele subiu muito quando ele conseguiu prever uma época de seca e fome que teve naquela região. O que é interessante porque em Undertale está passando justamente por isso. O subsolo está com falta de recursos, está com superpopulação, eles estão vendo que a situação ali eles vão acabar sem nada, sem energia, sem nada. E da mesma forma que o José parece ter dado uma luz para essas pessoas, a gente pode dizer que o Wingding Gaster, que construiu o núcleo que basicamente dá energia para todo o subsolo, também conseguiu dar a mesma luz e esperança aos monstros do subsolo. Além da genialidade do José, tem uma característica nele que é sempre muito citada, que ele é o criador do perdão, da piedade. E basicamente ele sofreu muito na mão da família dele, mas ele conseguiu englobar esse conceito e para proteger essa família e esse legado, ele resolveu criar um símbolo para ele, uma espécie de clã. E o símbolo que ele tem para registrá-lo é uma mão. Misterioso, né? E aí, o que vocês acharam? Um monte de referências, né? Vocês já conheciam algumas? Eu confesso que quando eu parei, comecei a comparar, comecei a pesquisar, eu fui percebendo várias coisas muito interessantes. Por exemplo, se a gente pegar uma relação toda geral, a gente vai perceber que, por exemplo, o Gaster era o estudioso do subsolo, assim como José do Egito é o estudioso lá do Egito. Também essa correlação do Carol ter sido mumificado, essa ideia de voltar à vida dos personagens. Toda essa sensação que a gente tem que a gente tá no controle, mas ao mesmo tempo não tem alguma coisa acima de nós no jogo, que seria o Gaster, que a gente não consegue entender muito bem. E antes de finalizar o vídeo, eu quero ler pra vocês uma citação do José, que se eu começar a pensar nela como se fosse uma citação do Gaster, eu acabo vendo muita coisa, principalmente sobre a relação do jogador, que somos nós, o Carol e o Frisk, e como eles se envolvem no jogo. E eu quero saber se vocês também acham que essa citação pode ter um significado bem maior do que ela realmente aparenta ser pro mundo de Undertale. Vamos lá, deixa-me ler aqui. A marionete segue o caminho do manipulador. Ela pode parecer ser, quando na realidade não é. Seguir literalmente o mestre é como ser uma marionete que, quando ativado pelas mãos do operador, parece ter vida, quando na realidade não tem, e assim estará no depois. E esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve estarei lançando um vídeo de referências históricas de Band, que será mais ou menos parecido com esse, e vamos ver como é que vai ficar, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe o seu não gostei. Se inscreva no canal para ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?